Volkodla. Não faço a mínima ideia de quem ele seja, mas ele disse que era um ex-usuário do site de torrents mais famoso, The Pirate Bay, que ainda é até hoje. Esse usuário em particular enviou 10 vídeos que aparentemente continham conteúdo que excedia os limites permitidos, incluindo gore, snuff, estupro e até pedofilia, algo semelhante aos vídeos do Normal Porn for Normal People. Mas muito pior e mais perturbador. Isso causou uma enorme controvérsia e preocupação no The Pirate Bay. No fim, os administradores do site deletaram todas as evidências, incluindo a conta de Volkodla e seus vídeos. Eles também deletaram todas as contas dos usuários que conseguiram baixar ou assistir aos vídeos. Não se sabe por que fizeram isso, talvez por prazer pessoal ou para satisfazer seus apetites sexuais ou algo do tipo. Não sei, mas muita gente fez. Embora os administradores também estivessem envolvidos nesse crime, por assim dizer, pelo simples motivo de terem ocultado todas as evidências relacionadas ao Volkodla, uma forma de limpar o histórico da página e não manchar sua reputação. Acho que teria sido uma boa hora para levar as evidências às autoridades e descobrir o paradeiro definitivo da pessoa responsável pelos vídeos, o que eles não fizeram, e foi assim que tudo deu uma guinada inesperada de 360 graus. YHQX0C. Isso aconteceu recentemente, há cerca de 6 meses. Muitos de nós provavelmente nem sabíamos o que tinha acontecido. Há apenas algumas testemunhas, usuários, que suspeitaram ou denunciaram os vídeos, e ainda menos tiveram a coragem de assisti-los. Por poucos, quero dizer que eu sou um deles. A curiosidade me venceu. Lembra-me do ditado "a curiosidade matou o gato", então perguntei ao meu amigo se ele por acaso tinha esses vídeos. A princípio, ele achou que eu era louco ou um pervertido, mas eu disse que queria vê-los por curiosidade. Insisti, e ele disse que os tinha, bem escondidos, mas que os tinha, talvez para apresentá-los como prova às autoridades ou para guardá-los para si. Então, pedi-lhes os vídeos, e ele gentilmente os carregou como um arquivo .rar no Mediafire. Antes que fosse deletado alguns minutos depois, baixei-os rapidamente. Depois disso tudo, nada mais se ouviu falar do usuário Volkodla. Se você tentar procurar por esse usuário em fóruns e comunidades, provavelmente encontrará pouca informação, já que, como mencionei, poucas pessoas sabiam sobre os supostos vídeos hospedados no The Pirate Bay. De qualquer forma, se você acessar o perfil do usuário, verá que não há vídeos ou arquivos hospedados lá. Embora eu não saiba se algum de vocês já ouviu falar disso ou viu algum dos vídeos. Mas qualquer informação ou relato que vocês tenham, por favor, compartilhem no meu blog. Gostaria de ouvir suas experiências. Não hesitem em informar as autoridades também, isso seria de grande ajuda para elas. Se alguém me pedir os vídeos, direi que não, porque não os tenho mais. Enfim, depois de baixar os vídeos, eu disse ao meu parceiro, sempre o chamo assim, que ia me desconectar por um momento, mas esse momento se estendeu por muito tempo. Fiquei cerca de 4 horas assistindo a cenas tão macabras. Naquele momento, eu não fazia ideia de como aquilo me afetaria psicologicamente, eu não seria mais a mesma pessoa. Sei que muitos de vocês estão se perguntando, por que você fez isso? Como eu disse antes, foi tudo por curiosidade. Acho que muitos de vocês já estiveram na mesma situação que eu. O maior erro que cometi foi assisti-los. Agora, a pergunta que vocês também devem estar se fazendo, eu assisti a todos? A resposta é sim, eu assisti a todos, exceto alguns. Não assisti a alguns completamente, e outros definitivamente não assisti por serem muito gráficos. O vídeo que mais me perturbou foi o do estupro de uma mulher. Ela parecia jovem, não tinha mais de 20 anos. Esse em particular marcou minha vida para sempre. Aviso: abaixo, listarei o nome de cada vídeo e detalhes do que vi. Se você for sensível a esse tipo de conteúdo ou não tolerar imagens grotescas, recomendo que pare de ler agora. Barbacui_74.avi. Foi o primeiro vídeo que vi, e pelo que pude perceber, a imagem era bem antiga, típica de uma fita VHS dos anos 80, mas tinha sido convertida para um arquivo AVI. A cena parecia mostrar uma família fazendo um churrasco no quintal.
O som estava desincronizado e as vozes soavam como murmúrios, então era praticamente impossível entender o que estavam dizendo. Até então, eu não tinha notado nada de anormal. De repente, a imagem mudou abruptamente e as crianças estavam jogando futebol com um adulto, possivelmente o pai delas. A partir desse momento, houve vários cortes e distorções, talvez um frame estivesse faltando na cena. Depois que a imagem escureceu por 10 segundos, o que aconteceu em seguida me deixou confuso. A imagem voltou ao normal, mas a família estava amarrada a um enorme poste de madeira, com os rostos cobertos de sangue, e havia fogo ao redor deles, talvez uma fogueira. Em meio aos murmúrios e ao áudio desincronizado, gritos e gemidos podiam ser ouvidos. Alguém os filmava enquanto a família estava prestes a ser queimada viva. Várias pessoas apareceram usando longos mantos que cobriam seus rostos. Elas cantavam e erguiam os braços. Eu me perguntei se era um culto satânico ou algum tipo de sacrifício que estavam realizando. Os gritos continuaram, acompanhados pelos cânticos horripilantes daquelas pessoas estranhas presentes. Nesse momento, uma das figuras encapuzadas trouxe um galão de gasolina, jogou-o no fogo, e as chamas lentamente envolveram os corpos da família, carbonizando-os um a um. Tudo isso foi seguido por gritos desesperados quando uma entidade estranha emergiu do fogo. Não consegui ver claramente o que era porque a imagem foi cortada, encerrando o vídeo. Tontura_81.avi. Para mim, este vídeo foi muito mais horrivelmente perturbador do que o primeiro, embora a princípio eu tenha pensado que não seria um grave engano. O vídeo era mais ou menos padrão, por assim dizer, a qualidade não era muito recente, mas também não era muito antiga. Na cena, a câmera estava estática, filmando uma parede onde não havia absolutamente nada. Então, gritos femininos de socorro foram ouvidos, acompanhados pelo soluço lento da mesma mulher. Isso durou no máximo 30 segundos. Alguém abriu a porta e a fechou com força. Novamente, a mulher gritou desesperadamente. Alguém pegou a câmera e começou a filmá-la. O que eu vi em seguida me arrepiou. As mãos da mulher estavam amarradas e ela estava pendurada em uma barreira de metal. Ambas as pernas estavam faltando, pelo que pude ver, haviam sido arrancadas. Ela tinha ferimentos de faca no abdômen e sangrava muito, principalmente de um ferimento na cabeça. Então, colocaram um saco sobre a cabeça dela, talvez para sufocá-la. A pessoa que estava filmando podia ser vista usando uma das mãos para puxar uma alavanca. Ouviu-se um estrondo alto e uma porta se abriu sob os pés da mulher, dando para um lugar desconhecido. O homem, agindo de forma maníaca, começou a esfaqueá-la repetidamente por todo o corpo. Não satisfeito, esfaqueou-a novamente, desta vez nos olhos. Depois disso, cortou as cordas que prendiam as mãos da pobre mulher. Enquanto ela agonizava, seu corpo caiu no buraco. O homem acendeu uma lanterna, revelando ratos famintos devorando o cadáver. Por fim, o homem foi visto cuspindo sobre o corpo. Banho de sangue _29.avi. Assistir a isso me deu dor de cabeça, náusea e vontade de vomitar. Eu já suspeitava do que ia acontecer neste vídeo só de ler um título tão perturbador. Mas meu subconsciente me enganou, não achei que fosse tão gráfico quanto os outros. A qualidade era semelhante à do primeiro vídeo, mas um pouco melhor. Uma mão abriu uma porta que dava para um quarto decorado com itens de bebê. Eu conseguia ouvir claramente a voz de um homem dizendo, em tom de deboche, "Vou te pegar, bebê." Ele foi até o que parecia ser o berço do bebê e começou a filmá-lo enquanto ria dele. Eu sabia que algo ruim ia acontecer, e eu estava testemunhando. O homem fechou a porta lentamente, trancou-a e voltou para o berço, pegando o bebê nos braços. Ele colocou o bebê em uma mesa, mais ou menos na altura do quadril. O homem deixou a câmera sobre a mesa, ela só gravava o rosto do bebê, que naquele momento parecia muito confuso e não entendia o que estava acontecendo. O homem disse, "Ok, não se mexa para facilitar." Naquele instante, o bebê começou a chorar incontrolavelmente. O homem amordaçou o bebê com uma meia e a mesa se moveu bruscamente várias vezes. O bebê estava sendo penetrado. Fiquei paralisado por um longo minuto, me perguntando como uma pessoa tão doente poderia ter feito aquilo.
Então, o homem, parecendo um tanto cansado, sua respiração estava pesada, pegou o bebê novamente e o levou para o banheiro. Ele colocou o bebê no chão enquanto enchia a banheira com água quente. Quando pensei que tudo havia acabado, o homem pegou o bebê e o afogou na banheira. Em seguida, ele deixou a câmera em uma das prateleiras do banheiro, e as imagens mostram um homem golpeando o cadáver ensanguentado do bebê com um martelo. Ele foi até a câmera e a desligou. Garagem_88.avi. Na minha opinião, este foi o mais repugnante de todos. Começou mostrando 5 crianças entre 8 e 10 anos. Todas estavam ajoelhadas, com os olhos vendados, de frente para a câmera. Assim como no primeiro vídeo, o áudio estava péssimo, com apenas murmúrios e gritos audíveis. A cena então mudou para uma sala cheia de ferramentas, e um adulto foi visto gritando com as crianças e batendo nelas repetidamente. Esse homem saiu, e outros 5 homens apareceram, cada um usando uma máscara que cobria completamente o rosto e vestidos com roupas militares. Um grito foi ouvido atrás da câmera, possivelmente ordenando que os homens fizessem algo, e foi exatamente o que fizeram. Cada homem urinou no corpo de uma criança enquanto as crianças gemiam e gritavam. Aparentemente, eles estavam